Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Futuros Possíveis, a sua dose semanal de futuro. Eu sou Marcelo Gripa. Eu sou Andresa Maia. Eu sou Angélica Mari. E o nosso assunto de hoje é o futuro dos idiomas. Quais são suas dificuldades em avançar no aprendizado do inglês? Eu acho que, na verdade, acho que a gente tem que ter realmente um professor mesmo para poder ter uma melhor orientação. Eu acho que é isso. E você tem condição de pagar por um professor? Não, no momento eu não tenho condições, por isso que eu vou fazendo no YouTube, Instagram, essas coisas, para poder aprender um pouquinho. Se eu pudesse, eu aprenderia com o professor mesmo. E você sente que a falta de fluência no inglês te impede de ter melhores oportunidades na vida ou profissionais também? Sim, porque eu trabalho com vendas e para mim é bom o inglês, porque eu trabalho com turista, então para mim faz falta. O papo vai ser muito bom aqui hoje sobre esse assunto, porque nós temos níveis diferentes de fluência em idiomas. Eu já sei, mas eu vou pedir para vocês contarem a história de vocês para as pessoas que estão assistindo. Deza, começando contigo. Bom, em relação ao inglês, não domino o idioma, estou no processo de aprendizado agora, então comecei esse ano um processo bem firme de aprendizado. Estou no processo inicial mesmo, aprendendo, aquela fase que você odeia passar por isso, porque você não consegue aprender direito e ter o domínio, mas você também não está naquele início de que não sabe de nada. Então eu passei a vida toda tendo essa restrição, ora por falta de dinheiro para aprender o idioma, ora porque eu não conseguia dedicar tempo e energia para isso, e agora eu estou investindo. Então eu posso dizer que eu estou no momento inicial. Você falou em falta de dinheiro, é justamente a dor que o Renato comenta no início do podcast, e ele disse que se pudesse pagaria para ter aulas com um professor para melhorar o nível do inglês. Né? Sim, atualmente eu tenho aula particular e eu percebo que é 100% um privilégio, assim, você ter uma pessoa que consegue te ensinar, consegue te orientar sobre aprendizado, faz total diferença, mas é muito caro. E é de acordo com a sua necessidade também, E né? é de acordo com a necessidade. Então, o que você precisa para aquele momento X ou Y. Então, realmente é muito bom, mas é muito caro. Angélica, você fala mais de um idioma, quais são eles? E depois eu pedi para você contar a sua história, inclusive fora do Brasil, que é muito interessante. Legal. Bom, eu sou fluente em inglês, eu aprendi a falar italiano também. E tenho uma formação em nível universitário em espanhol, mas curiosamente é o idioma que eu sou mais básica, por pura falta de prática. E tanto inglês quanto italiano eu aprendi morando nos lugares. Primeiro no Reino Unido, depois na Itália. E por total necessidade. Quando eu cheguei, no caso do inglês, por exemplo, eu cheguei no Reino Unido com o inglês de escola pública. Eu nunca fiz curso, né? Então, eu cheguei lá e o que eu tinha, né? Eu tinha um interesse em música rock britânico. Então, eu gostava de traduzir as letras. Assim, essa palavra significa tal coisa. E aí, eu começava a ligar os pontinhos, Lé né? com cré. Lé com cré. Mas quando você chega lá, no dia a dia, nenhuma música vai ensinar você a falar: me dá um bilhete de ônibus, por favor. Até porque as pessoas, os brasileiros que aprendem inglês costumam ter mais dificuldade para entender o sotaque britânico do que o americano, por exemplo. Sim, e eu quis aprender o inglês lá e optei por ir para o Reino Unido por motivos como a forma que aquele inglês soava para mim. Eu sempre achei o inglês britânico mais elegante, mais rebuscado e tal. E assim, eu queria aprender a falar daquele jeito. E a forma que eu aprendi foi muito na rua e no trabalho. Então eu tinha uma gramática, né, um livro de exercícios que eu usava e eu estudava sozinha. E o resto aprendia nas ruas. E
demandou muita humildade. Sim, imagino. Para ser corrigida. Muitas vezes caçoaram de mim, porque eu falava errado. E eu tive que ter uma certa humildade, né, para ser corrigida. Quando eu errava, tiveram várias ocasiões que riram da minha cara. Então, assim, tem que ser um aprendizado leve, né? Mas no meu caso foi, em grande parte, autodidata, então eu estudei sozinha. Depois fiz cursos e tal, mas no começo eu não tinha grana para isso e aprendi por conta própria e com a ajuda de quem era fluente ou nativo no inglês. Uhum. Presta atenção nesses números aqui de mercado, olha só. No Brasil, menos de 5% da população consegue se comunicar em inglês e apenas 1% é verdadeiramente fluente. Uau. Esses dados são do British Council, que é uma organização internacional do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais nas áreas de língua inglesa. Quando a gente avalia um número alarmante como esse, né, um país de mais de 200 milhões de habitantes, você teria o quê? 2 milhões de pessoas capazes de falar fluentemente inglês, uma ajudinha da tecnologia é muito bem-vinda. Totalmente. Né, para que as pessoas possam se comunicar em outro idioma, ainda mais o Brasil sendo um país turístico, né? Rio de Janeiro especialmente, Bahia, São Paulo, né? São estados que atraem muito a atenção de pessoas do mundo todo. E tem também uma questão de inclusão importante, né? Desde como você estava dizendo das suas dificuldades, assim como você, dezenas de milhões de pessoas que gostariam de falar inglês não conseguem, porque não tem oportunidades ou não tem dinheiro para pagar por um ensino de qualidade, não tem a oportunidade também de viajar para outro país para tentar aprender na marra, como foi a Angélica. Então, ferramentas aí que não são exatamente novas, como o Google Tradutor, né, já facilitam muito a nossa vida, mas a verdade é que estamos diante de uma nova era de processamento de poder computacional através da inteligência artificial e que isso pode sim abrir um novo horizonte para o aprendizado de idiomas. Sim, e isso é muito importante quando a gente pensa em oportunidades como trabalhar remotamente, sem se mudar do Brasil, para empresas de fora, né? A gente fez um estudo sobre futuro do trabalho, que inclusive eu convido você a baixar lá em futurospossíveis.com.br, que trata dessa questão, né, do trabalho sem fronteiras. E um dos entraves que as pessoas colocam, né, era a falta de fluência em outros idiomas. O principal, inclusive. É o principal. Então, você tem, por um lado, uma economia que é muito insular, né? A gente é um mercado que se atende, né? O Brasil atende às demandas do Brasil, né? Não fala tanto com o exterior. Porque a gente tem um mercado que meio que se supre, né? Isso é muito interessante por causa do nosso tamanho, nossa complexidade. Muitas vezes as empresas nem precisam ir para fora. Porque elas têm 100 milhões de clientes potenciais, 150 milhões, que é um continente, né? Sim, e acabam até, inclusive, pedindo por fluência em inglês. Fluência essa que nem vão utilizar no dia a dia, utilizada. Né, Lisa? Eu acho que quando se trata da fluência no idioma, né, esses dados, eles mostram um abismo gigantesco, né, quando a gente pensa em aprendizado do idioma aqui no Brasil, só que tem um ponto que eu entendo que já começa lá atrás, né? Então, por exemplo, em escolas públicas, geralmente é ensinado o inglês. E aí vou dizer da minha experiência. É o inglês que não nos dá projeção de futuro. Porque você fala sobre o verbo to be em todos os anos de aprendizado e você sai da escola sem entender o que é o verbo to be. Eu tive a mesma experiência que você na escola pública. Não porque você não prestou atenção, não porque você não esforçou o suficiente, mas é porque aquele idioma que é oferecido naquele momento não é para que você tenha perspectiva de futuro. É simplesmente para cumprir um protocolo de aprendizado que não é efetivo. Então, não te dizem para que você vai usar, né? E também não te dá, de fato, uma perspectiva de futuro. Então, não te dizem que existem possibilidades de trabalhar fora do Brasil. Não te dizem que existem possibilidades, por exemplo, de trabalhar para outras empresas no Brasil. Ou não te dizem
por exemplo, que consumir conteúdos externos vão agregar, né, no seu entendimento, na sua carreira. E aí o inglês se torna algo extremamente acessório, né? Marcelo trouxe que ele também teve uma experiência parecida na escola pública. Eu estudei alguns anos da minha formação em escola pública, vários anos, na verdade, e, para ser bem sincero, eu mal tinha aulas de inglês. Sim. O professor sentava e ficava conversando com Igual. a gente, e o verbo to be na lousa, eu lembro claramente. Verbo Não to saía, quinta série, sexta série, sétima série, não saía do Sim. verbo to be. E não fosse o interesse, a capacidade do meu pai de pagar aulas particulares, eu não teria aprendido inglês. Talvez não tivesse conseguido o meu primeiro emprego na área, que me permitiu ter vivências internacionais e aumentar não só a minha capacidade de ganho, mas também repertório a partir da cobertura de eventos internacionais como jornalista. Sim, e eu também eu tive a mesma experiência e inclusive eu tinha professores muito interessados em abrir esses horizontes pra gente, né? Mas acabavam fazendo isso como? Trazendo musiquinha para todo mundo cantar junto e assim, isso quer dizer tal coisa, isso quer dizer tal coisa. E também tive experiências com professores que saíam da sala chorando, literalmente, porque não conseguiam transmitir o que eles queriam, sabe? E eu imagino hoje o nível de frustração que é não conseguir trazer essa conexão e como a Deisa falou, da perspectiva de futuro com o aprendizado de um idioma. Eu já tive uma experiência assim, completamente diferente da de vocês nesse ponto de professores, que foi, inclusive, o que me gerou um bloqueio muito grande do aprendizado do idioma. Eu lembro que eu sempre fui uma adolescente muito interessada mas por que a gente fala sempre sobre verbo to be? Deixa eu ver aqui como que aprende isso. Eu não tinha acesso a recursos para esse aprendizado. E aí eu lembro de chegar em uma professora e falar, nossa, me conta, assim, eu queria muito aprender inglês. E aí ela traz para mim, nossa, mas por que você quer aprender inglês? Você não vai sair nem do bairro, não tem necessidade. Sério? Que você aprenda. E isso, né, não é sobre a atitude que a professora teve naquele momento, que também foi errada, mas é a falta de perspectiva de futuro. Sim. Que ela não tinha e ela também não passava para mim. Então, para mim, eu acho que esse problema, esse abismo que a gente tem aqui, se reflete a uma baixa estrutura que a gente tem principalmente nas escolas públicas e no senso de exclusividade que se cria por um idioma que deveria ser mais acessível. Né? Então, hoje, se a gente tem um professor particular, ele custa ali cerca de um salário mínimo por mês. Sim. Né? E o curioso dessa história, que é trágico, na verdade, é que esse abismo, ele se contrapõe ao encurtamento dos países a partir da adoção da internet. Né? Então, assim, se 20 anos atrás era impensável a possibilidade de você trabalhar para uma empresa fora do Brasil, como a Angélica trouxe, hoje em dia é muito acessível, através, né, do LinkedIn, especialmente pessoas com conhecimento na área de tecnologia, né, que costuma ser a área mais demandada. Realmente, saber inglês pode te dar acesso a oportunidades internacionais. E é o que se fala, né, especialmente no segmento de carreira, que o pacote Office, que era cobrado antigamente para você ingressar no trabalho, hoje é o inglês. Totalmente. Né? E eu acho que, assim, em todas as nossas conversas não dá para deixar de colocar as camadas que passam por isso, né? Então, se a gente tem um abismo muito grande em relação ao aprendizado do idioma, a gente tem essa defasagem do aprendizado em escolas públicas e a falta de acessibilidade em relação a valores mesmo desse idioma para a população, quem a gente acaba colocando no topo, né, de tantas oportunidades que a gente tem? São as pessoas que conseguem pagar por esse idioma naquele momento. Tudo, né? Bom, pensando nesse futuro em que a inteligência artificial pode aumentar as possibilidades de aprendizado de novos idiomas, eu busquei alguns exemplos que, por enquanto, ainda estão muito na esfera de protótipos, né, ou são usados por empresas, só para a gente ter uma ideia de para onde as coisas estão migrando, né? O Google, né, que
enfim, já criou o célebre tradutor que ajudou tanta gente a se virar em viagens internacionais. Que eu acho, inclusive, que é uma forma muito boa de inclusão do idioma. Acho que sim, basta ter acesso à internet em qualquer lugar do mundo, com chip você consegue se fazer comunicar pelo menos, né? Aí agora, a nova aposta deles é um óculos que traduz simultaneamente a fala de outra pessoa diretamente na tela, na frente do olho, usando realidade aumentada. Então é mais uma aposta do Google, que já lançou um óculos de realidade aumentada lá atrás, né, o Google Glass, que ainda tinha algumas dificuldades de usabilidade, de tecnologia, para tentar endereçar essa questão, né? Claro que... Será que agora vai? Do ponto de vista de tecnologia, talvez sim, mas é difícil pensar que um produto como esse se torne acessível. Sim. Né? Porque é caro, né? Muito Tem uma caro. tecnologia poderosa embutida ali. E um outro exemplo que eu vi, inclusive, em eventos corporativos aqui no Brasil recentemente, é o uso da inteligência artificial e aprendizado de máquina, né? Que quando a tecnologia é treinada com dados para identificar padrões e melhorar seu funcionamento conforme o tempo de uso, já tem avatares hiperrealistas que simulam os nossos rostos, os nossos trejeitos, para ajudar na tradução para outros idiomas a partir de um simples texto que você escreve. Então, eu me lembro que nessa apresentação o executivo fez as boas-vindas em mandarim, em alemão, em italiano, em português e inglês. E ele sequer gravou um vídeo com nenhum desses idiomas. Parece que virou uma modinha agora, né? Eu fui num evento de empresa de tecnologia recentemente, em que o CEO ele dava as boas-vindas e falava a missão da empresa e tal, em idiomas que ele sequer dominava. Sim, sim. Então, pode ser uma forma de conexão, né, que as empresas usam para chegar em públicos-alvo, enfim. Para fazer reuniões também, remotamente. Vamos lembrar que a transcrição e tradução dessas ferramentas de videoconferência também avançaram muito, né? Sim. Isso eu realmente tenho admirado bastante, assim, porque eu, como uma pessoa que utiliza muito essas ferramentas, percebi um enorme avanço, assim. Já conseguem detectar algumas gírias que a gente utiliza, ou gírias que as pessoas utilizam também, e isso deixa a comunicação mais fluida também, né? Então, Sim. isso é super legal. Mas tem exemplos mais próximos do consumidor final, né, Angélica? Sim. Por exemplo, ferramentas que facilitam o aprendizado do idioma por uma estratégia de gamificação, né? Você transforma o aprendizado em um jogo, como tem aplicativos aí com milhões de usuários que fazem, que utilizam essa técnica. Então, acho que o futuro passa por aí, né? Sofisticar essas estratégias de gamificação com melhores recompensas e também avatarização, né? Você poder colocar a sua pessoa virtual em contextos que você consiga trocar com outras pessoas, por exemplo. Sim. Né? Eu acho que isso vem muito do público que a gente tem querendo aprender o inglês atualmente, né? Então é um Sim. público muito relacional, um público adulto, que precisa ali de um estímulo visual, né? Então, sejam avatares, seja um formato gamificado, um público que não tem tanto tempo, né, para investir naquele idioma, e um público que utiliza muito aplicativo no celular. Então, acaba que esse formato funciona, né, porque as pessoas Sim. querem estar ali utilizando. Tecnologia não falta, né, mas é importante a gente discutir aqui quais são os efeitos de uma possível realidade em que as pessoas não tenham mais a necessidade de aprender outros idiomas para conseguir se comunicar em outras línguas, né? Sim. E um desses efeitos, por ser um exercício intelectual, né, eu pesquisando para a nossa conversa aqui, eu descobri que um desses efeitos é a perda de benefícios cognitivos, porque o cérebro, ele gosta sim que a gente tente aprender outro idioma. Ele é treinado. O cérebro, como sabemos, precisa Então você ser precisa se estimulado. esforçar, né? Por mais que facilite, né? Você tenha ferramentas de tradução, transcrição e até de criação de textos em outras línguas com IA generativa, né? Inteligência artificial generativa com ferramentas como ChatGPT e tal.
não exclui a necessidade de aprender, né? Não, porque tem uma melhora da capacidade cognitiva, melhora a capacidade de memória, de tomar decisões e desempenho da percepção também, segundo pesquisas internacionais. Todos esses benefícios foram percebidos em pesquisas de universidades, como a Universidade de Chicago e também da Academia Americana de Neurologia. Segundo a entidade, inclusive, pessoas bilíngues, que é o caso da Angélica, trilíngue, na verdade, tendem a demorar mais para sentir, inclusive, sintomas de doenças demenciais, como o Alzheimer, por causa de todo esse treino do cérebro. Amei, vou agilizar o meu aprendizado aqui. É uma boa. Então, E mas eu queria cruzadinha saber... e tudo mais. O que eu entendi, né? Eu ouvi isso uma vez e eu acho que faz muito sentido, que exercitar o cérebro aprendendo outro idioma é como levar o cérebro à academia. Ele vai criando músculos, né, que te protegem de algumas coisas, né? E pode ser isso que o Marcelo trouxe, então eu acho super legal. Eu queria ouvir da Angélica se ela realmente percebe todos esses benefícios na prática ou se confunde tudo na cabeça na hora de pensar em o que é italiano, o que é inglês, o que é português. Eu acho que depende da situação de uso, né? Quando eu trabalho muito em inglês ainda, né? Então, quando eu passo um dia inteiro imersa em, sei lá, gravação de um podcast ou reuniões, coisas em inglês, muitas vezes eu sonho em inglês. Nossa, que incrível. Eu sempre quis, mas esqueci essa palavra em português. Desculpa. Como é que fala mesmo? Que é uma Não coisa sei. super snob de fazer, né? Ai, aquela palavra in English, como é que fala mesmo? Ai, não, que a deusa me livre disso. Mas como é que vai ser, então, na opinião de vocês, o futuro do ensino de línguas? Porque pode ser que a gente esteja diante de uma mudança importante de métodos, ferramentas. E aí, uma outra pergunta para vocês, né? A figura do professor vai continuar sendo necessária nesse contexto? O que vocês acham? Meus 2 centavos aí nessa história, 2 cents. meu 2 cents, né, que é uma expressão que nem existe em inglês, em português, e eu tô colocando aqui, é que o professor, ele pode se tornar um facilitador de experiências que o aluno pode usar, complementares ao ensino tradicional, que é você pode ir lá nesse ambiente aqui, levar o seu avatar para encontrar essas pessoas que são fluentes. Porque quando a gente pensa em ambientes de prática, né, existem muito esses clubes de troca de idiomas, em que você tem, sei lá, um estrangeiro que fala inglês, que quer aprender português e as pessoas trocam. Só que isso também é meio inacessível, né, para muita gente. Quem conhece um gringo? Não é todo mundo que conhece um gringo para praticar, né? Então, o professor, ele pode mostrar ambientes de prática. Ele pode sugerir atividades que interessem mais o aluno, porque eu acho que o interesse no aprendizado, ele vem com alguma coisa interessante para fazer, né? Que não é sempre estudar da apostilinha. Então, acho que o futuro passa por um aprendizado incrementado. Só que o professor possivelmente vai ter que se capacitar para acompanhar essa evolução. O que você acha, Deisa? Bom, acho que a gente não consegue substituir o professor em sala de aula, faz total diferença, concordo com o que a Angélica trouxe. Eu entendo que a máquina, ela consegue simular situações e o professor ele consegue trazer vivências, né? Sim. De, olha, isso pode acontecer, pode ser nesse formato, existe esse formato que você pode falar essa frase, mas também existe esse outro formato. E eu entendo também que o futuro passa por um aprendizado coletivo, né? Então, as pessoas estão mais conscientes da importância de um segundo idioma na vida delas e elas vão tentar se juntar para aprender esse idioma da melhor forma possível, né? Então, grupos de estudo, plataformas que coletivamente ensinam esses idiomas e, consequentemente, deixam um pouco mais acessível, pessoas que se reúnem para tentar aprender o idioma de forma autodidata. Então, para mim, o futuro passa por uma crescente muito grande desses dados que a gente trouxe aqui. E, consequentemente, aí nem só o futuro, mas um sonho, né? Que políticas públicas
consigam olhar para um segundo idioma como de uma forma mais estratégica, né? Entendendo que isso vai contribuir muito para a população. Até porque as aplicações são diferentes, né? Uma coisa é você recorrer à ajuda da inteligência artificial ou de qualquer tipo de tecnologia para escrever ou revisar um e-mail de trabalho, e outra coisa é você ter a liberdade de viajar para onde você quiser, sentar num parque, num bar. Se você tiver que recorrer a todo momento à inteligência artificial para se fazer entender, você vai ter uma dificuldade grande no mundo real, né, que é o que a gente vive. Que não tem lugar para consulta e Exato. Acho que é muito perder o medo do improviso e sair, talvez, de uma necessidade de controle em relação ao erro. Sim. É se colocar disponível para errar. Eu vou ter essa experiência ainda de conversar 100% em inglês com outra pessoa, mas eu acho que o se conectar com o outro em outro idioma deve ampliar muito a sua visão de mundo, né? Porque, por exemplo, para mim hoje tem alguns lugares que eu quero muito conhecer e que, poxa, se eu me programasse financeiramente eu conseguiria, mas o inglês é uma barreira para que eu conheça esses lugares, para que eu esteja nesses lugares. E se conectar com outras pessoas em outro idioma deve fazer muito sentido. E a capacidade cognitiva, né? Isso que a gente está dizendo, é sempre bom quando você aprende, faz conexões, entende como você avança. Sim. E quer saber? Minha experiência é que as pessoas estão muito mais disponíveis para te ajudar do que você imagina. Sim. Eu ficava com muito medo no início, assim, vão me julgar, tal. Principalmente depois que até uma colega de trabalho riu da minha cara quando eu disse algo que não era a pronúncia correta. Mas depois disso, assim, eu comecei a, levar numa boa, sabe? As pessoas podem rir ou não, mas a maioria está disposta a ajudar. É verdade. Essa é uma forma excelente da gente encerrar a nossa conversa hoje com essa mensagem de futuro, né? Que sim, o uso de tecnologias está aí para ajudar, para incrementar o aprendizado, mas o mais legal é se jogar no mundão mesmo e aproveitar não só o benefício do aprendizado cognitivo, mas também os benefícios da interação social, porque como a gente sabe, no dia a dia, a comunicação é olho no olho. É sobre pessoas. É sobre pessoas e para pessoas. E se você que acompanhou essa conversa gostou, deixa o seu like e compartilhe com a gente também a sua experiência no aprendizado de outros idiomas. Fica o convite também para nos seguir lá no Instagram, @osfuturospossíveis, e também para que você nos avalie no Spotify e também nos acompanhe diretamente no YouTube. Eu sou Marcelo Gripa. Eu sou Andresa Maia. Eu sou Angélica Mari. E a gente está de volta na semana que vem com a sua dose semanal de futuro. Até lá!